Será que chegamos ao fim da medicina? Os médicos estão sendo caçados como bruxas no passado, ou como ocorreu na Idade Média, tanto no mundo islâmico como no mundo cristão. A caça aos médicos era enorme. Vamos entender o que o filme revela? Então, eu estou falando do filme O Físico, que veio do livro, baseado no livro, mas com muita diferença, O Físico, de Noah Gordon, que é The Physicist, e que foi traduzido erroneamente para o português, chamando de O Físico, quando na verdade o que eles queriam dizer é o médico. Talvez o termo médico, doctor, tenha aparecido muito depois, mas e mantendo então o termo que talvez se usasse na época, o físico, que seria The Physicist em inglês. Mas tudo bem, o filme é de 2013, muito interessante a data, lançado no Brasil só em 2014, com atores incríveis como esse Tom Payne, que eu acho ele excelente ator, por sinal, e está muito bem nesse filme. O grande Ben Kingsley, quando ele não é bom, isso é impossível, ele é sempre excelente. Stellan Skarsgård, que também é sempre muito bom, e Olivier Martinez, um bonitão que também aparece em muitos filmes e eu acho também bons atores. Então todos eles são excelentes, sem exceção. Uma pequenininha introdução do filme, é Inglaterra, século XI, então o filme foi elaborado, digamos assim, com datas um tanto quanto interessante, né? Então, 2013, quando ele foi executado, todo rodado, falando da Inglaterra e o mundo, na Pérsia, inclusive, do século XI. Então, nada é por acaso, porque o que está acontecendo nesse mundo da época envolvido com esses números todos subliminares, está envolvido nesse momento presente na história da humanidade, que estão fazendo exatamente as mesmas coisas. E digamos que com a história que eu vou te contar, explicando as partes que dá para explicar aqui no YouTube, né? Sem falar outras coisas que está em certos cursos que eu já dei, vai te dar uma ideia do porquê há uma grande correlação do que aconteceu nessa época, historicamente, que o filme e o livro mostram, e está acontecendo hoje, né? Então, a Inglaterra do século XI, ainda criança, Rob vê sua mãe morrer em decorrência da doença do lado, que era exatamente a apendicite, provavelmente o que acontecia, e as pessoas não podiam ser operadas, não tinha saída naquela época, mesmo que alguém viesse da Ásia e soubesse operar. Você vai entender já já. O garoto cresce sob os cuidados de Baldur, que é o Stellan Skarsgård, o barbeiro local, que vende bebidas que prometem curar doenças, como eram as promessas magníficas da época, né? Ao crescer, então, Rob Tom Payne aprende tudo o que Baldur sabe sobre cuidar de pessoas doentes, mas ele sonha em fazer a coisa certa, né? Em saber mais, porque o que o barbeiro, o barbeiro podia fazer era arrancar os dentes e talvez arrancar alguma verruga. Então, para aprender, para ser um médico, Rob, então, tem que fazer uma grande viagem, ele tem que ir para a Pérsia, onde o conhecimento existia, e eu já vou te explicar essa história melhor. Só que ele não podia chegar lá sendo cristão, então ele tem que se disfarçar de judeu para poder aprender as coisas lá na Pérsia, conforme eu vou te contar. Para você entender o que eu vou falar, eu vou te dar uma pitadinha sobre a história do Império Persa e a sua fusão com os árabes, porque persas não eram árabes, e você já vai entender isso. Não posso te contar tudo, mas uma partezinha eu posso te dizer. Você está vendo na sua tela agora uma imagem aqui do mapa do Império Persa de 485 a.C., onde parte do Egito, Levante, então a Síria, Líbano hoje, os países da região, pegando o que é Israel também hoje. Então esse seria o Império Persa. É uma longa discussão a quem pertence essas terras, afinal, não é mesmo? Ficaram lá durante tanto tempo. Pegando o que se chama Turquia, Armênia, então o Império Assírio, que seria o Iraque, e não só, né, mas é o que você tem de principal, caindo em direção à Ásia propriamente dita, né, além do Mar Cáspio, em direção a regiões que se chamam de turcomanas. Daí vem a questão que eu vou te explicar também já já.
Então, a Idade do Ouro Islâmica, que é onde está a história do filme, a parte dela, foi um período do florescimento cultural, econômico e científico na história do Islã, tradicionalmente datado do século VIII ao século XIV, então nós estamos na metade disso. Esse período é tradicionalmente entendido como tendo começado durante o reinado do califa abássida Harun al-Rashid, que é de 786 a 809, que foi um homenzinho bem inteligente, com a inauguração da Casa da Sabedoria em Bagdá, aonde ele falou: peguem tudo que os outros fizeram, tudo que os outros sabem, traga para nós, dê um nominho, um perfil nosso, igual os judeus sempre fizeram, para parecer que era deles e parecer que é nosso. E assim, então, vamos ficar famosos como os sábios da época, mas essa sabedoria pertencia a outros. Nada contra aproveitar o conhecimento, pelo contrário, mas o problema é que ninguém nunca dá o crédito à origem. E a maior parte desse conhecimento sempre foi hindu. É um grande problema, então, nós temos uma distribuição desse conhecimento indo-ariano, que então vai até a Pérsia e caminha por regiões próximas. Então, essa seria Bagdá, a maior cidade do mundo até então, que está lá no Iraque, hoje sendo Iraque, onde estudiosos islâmicos e polímatas de várias partes do mundo, com diferentes origens culturais, foram encarregados de reunir e traduzir todo o conhecimento clássico do mundo conhecido para o siríaco e o árabe. Né? Então, o mundo árabe, digamos assim, recebe esse conhecimento indo-ariano e o transforma. É uma longa discussão, porque nas tábuas sumérias, depois você tem a Cádia de Babilônia, onde surgem, então, os semitas, não confunda semita com judeu, e sim os de origem e língua semítica, de origem semítica, onde se incluem os árabes, né? Aproveitaram essas informações do seu passado, mas sempre fazendo um copy-paste, ou seja, alterando uma origem e dando crédito a si mesmo. Isso é um rastreio elementar que tem na história da humanidade e está no curso A Verdadeira História da Humanidade em detalhes, não assim de uma forma tão simplista falando. O importante colocar aqui que persas e árabes não são a mesma coisa. Se você quer xingar um iraniano, falando em Estado-nação atual, é dizer que ele é um árabe, né? Então, um persa, na época, ele era um ariano de origem, depois, dependendo da época a que se refere o Império Persa, essa mistura depois do surgimento de Maomé e das misturas com os semitas que acabaram indo para a região e formando novos impérios, como você vai ter uma pitada aqui também, faz uma confusãozinha de origem. Entretanto, os iranianos sempre se dizem não árabes, ok? Entender isso porque eles têm uma origem até linguística diferente. Então, a língua persa, também chamada de Parsi ou Farsi, dependendo da forma como se coloca, é um idioma do subgrupo das línguas iranianas, por sua vez pertencente ao ramo indo-iraniano da grande família indo-europeia. Então, ele está longe daquilo que se chama árabe, obviamente, né? É principalmente falado no Irã e pela diáspora iraniana no Afeganistão, onde oficialmente foi denominado Dari, e no Tajiquistão, onde é denominado Tajik. Então, quando você tem a língua persa, você tem ao mesmo tempo a língua árabe, que estava em evolução, e evoluía também através de um alfabeto. A origem básica é o alfabeto siríaco, que é um sistema de escrita usado principalmente para escrever a língua siríaca desde o século I, e é um dos abjados, assim chamado, derivados diretamente do alfabeto aramaico, e tem semelhanças com os alfabetos fenício, hebraico, árabe e mongol. Menos, mas tem. O siríaco é escrito da direita para a esquerda, ok? Então, disse que o período terminou com o colapso do califado abássida devido às invasões mongóis e ao cerco de Bagdá em 1258. Então, a primeira coisa que você tem que dar uma olhadinha aqui é no califado abássida, que é um califado que foi o terceiro califado islâmico
especificamente, tem um mapinha aqui, e é muito importante você dar uma olhadinha, onde você tem esse Império Persa na época de 600 depois de Cristo, né? Você tem o Império Persa já um pouco diminuído, né, na presença daquilo que se chamou na sua versão sassânida, o Império Bizantino forte aqui na região, fazendo uma obstrução, e um surgimento daquilo que se chamavam de Canato, ou o termo em inglês que é muito estranho, Kaganate, que é caganato, né? Então a gente fala canato em português, fica muito esquisito, né? Dos Gokturks. Então esses Gokturks surgiram uma mistura de povos turcomanos, em mistura até com o que se chamou depois e surgiu brotando como mistura dos próprios mongóis, ok? Então desses Gokturks que foram descendo em direção à Pérsia, eles foram uma derivação de povos ao longo dos tempos e tribos, vamos assim dizer, e canatos que foram se alterando. Delas também, na região superior do Mar Negro, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, mas a parte superior, essa derivação deles deu origem a uma coisa que na história da humanidade pouco se fala, e quando se fala de maneira meio errada, que foram os Khazares. Digamos que os Khazares foram extremamente entusiasmados por uma mistura entre judeus e islâmicos, a partir do século 7, 8, que foi um momento grande deles, e 9, que acabaram se derivando, se misturando, se morfando com outras tribos locais, digamos assim, e acabou criando uma ação adequada para a fusão com outros que movimentaram todas essas guerras locais ao longo dessa história, que está ligado, obviamente, com os venezianos, que eu sempre falo que fomentaram isso. Aqui no mapa vocês têm, então, Bizâncio já, que é o nome que passa a se chamar em 1453, com a queda de Constantinopla, tomada por Mehmed II, ou Maomé II, como queiram chamar, ajudado fortemente pelos venezianos. Então, você sempre tem que raciocinar da seguinte forma: os venezianos estavam contra os romanos, Império Romano, Roma, sempre venezianos brigando pelo poder. Eles não brigavam frontalmente, brigavam por detrás, fazendo uma coisa que se faz hoje, criando organizações e centros de lutas e rebeldes, fazendo igual hoje você tem o George Soros, fomentando organizações e agentes e rebeldes e grupos de ação terroristas contra certos locais para que eles façam o serviço. Então, a história dos venezianos é exatamente a mesma história. Não que o Império Romano seja mais santo, eram dois desgraçados fazendo o terror do mundo, e hoje nada mudou, né? Você tem a mesma coisa, a única diferença é que ao longo da história eles foram se unindo e não mais pelejando, como fizeram até um pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Não mais como Veneza, e sim como o estado morfado de Veneza, que é outras coisas que eu conto no curso A Verdadeira História da Humanidade. Então, o que você tem aqui é que Veneza fomentou esses turcomanos, trouxe os mongóis, os arrastou aqui para baixo, da mesma forma fez com que esse mundo, não só, aí nesse caso não foi Veneza, e sim o Império Romano do Oriente, criou o poder, deu poder a Maomé para criar uma religião que aceitasse, fosse fusão amiga do catolicismo, cristianismo, né, na época, para que você tivesse uma fusão poderosa e que fosse uma maneira de conter os persas, porque seria como um vírus corroendo os persas e os trazendo para o seu lado, fazendo com que o inimigo se tornasse um amigo por estar cultuando coisas em comum. O jogo foi esse, é uma longa história que eu conto em vários cursos. Isso é para você entender de leve por que surgiram tantas divisões e brigaram, e no final acabou não dando certo, porque quando o Império Romano criou uma coisa que ficou grande demais, os venezianos
se utilizaram disso através do dinheiro, corroendo por debaixo de forma virótica com seus agentes e fazendo com que, quando o Império Romano se tornou mais fraco, o seu próprio filho, ou sua própria quimera, vamos assim enxergar, comesse o seu próprio sistema, né? Que foi o que aconteceu. O Império Islâmico acabou, o Califado Islâmico acabou comendo o Império Romano do Oriente, fazendo que ele fugisse para a Áustria. E daí vem uma outra história. Mas vamos lá. Então, o Califado Abbásida foi fundado pelos descendentes de Abbas ibn Abd al-Muttalib, esse nome todo aí, que é o tio mais jovem de Maomé, em Harã, em 750, e mudou sua capital em 762 para Bagdá. Aí prosperou por 2 séculos, mas vagarosamente entrou em declínio com a ascensão do exército turco, que não é turco, aqui está errado, é turcomano, que eles mesmos haviam criados, que eram os mamelucos que se concentraram principalmente no Egito, né? Menos de 150 anos após terem tomado o poder da Pérsia, os califas foram forçados a cedê-lo para emires dinásticos locais que aceitavam sua autoridade de forma apenas nominal. O governo dos Abássidas ficou extinto por um breve período, apenas de 3 anos, em 1258, quando os mongóis saquearam Bagdá e ficaram por lá um tempinho e depois perderam a sua força. Então eles retomaram o poder no Egito mameluco em 1261, de onde continuaram a alegar autoridade religiosa sobre todos os muçulmanos até 1519, quando o poder foi formalmente transferido para o Império Otomano, que então assumiu grande poder graças ao dinheiro que eu falei dos venezianos, e não só, dinheiro de grandes banqueiros da época, e a capital realocada para Constantinopla, conquistada, que se transformou então de Bizâncio, né? Que isso foi em 1453. Mas na cena do filme e também na época referida, você tinha um emirado na região para onde vai o Rob, que é o personagem principal, que era um emirado dos Cacuídes, né? Em inglês, que deve ser Cacuídes em português. Então, tá bem colocado ali a representação e eu já vou explicar para vocês. Então, esses cacuídas aí, que é esse nome esquisito, eles são os precursores dos curdos. Esses curdos que ficam entre a Pérsia, que hoje é o Irã, e a Turquia. Então, eles continuavam nessa localização. E exatamente nessa região, para essa região, que foi o nosso querido personagem principal, em Isfahan, que estava bem na borda desse império, não império, mas era um emirado. Então vamos à história mais completa para dar umas pitadinhas para você daquilo que interessa realmente. Na Europa medieval, a igreja acusa tudo que lhe é inconveniente de ser magia negra. Então, tanto na Europa como no Islã. Então, quando o Islã vai tomando seu poder e vai subindo da região árabe para as regiões persas e bizantinas, digamos assim, eles vão simplesmente mudando a informação e o conhecimento da época, principalmente pelo ramo xiita. Veja bem, os xiitas é que são os radicais, da mesma forma que você tem no mundo medieval, a turma mais radical, a menos radical, mas essa radicalização se colocou de uma forma conveniente. Por quê? Igual é feito no mundo atual. A primeira coisa que eles estão fazendo hoje para criar e impor a nova ordem mundial é destruir um passado. Então, a destruição de um passado e a incorporação das informações para si mesmo, como sendo deles, então surgindo o velho com cara de novo, é o que sempre se fez como golpe, inclusive dentro das grandes religiões abraâmicas, que incorporaram o passado sobre novos nominhos e aparências, dizendo que isso tudo era deles, desde profetas e suas histórias e lendas, as narrativas filosóficas, religiosas, tudo isso vem de um passado incorporado, adquirido, mas que fizeram com os povos anteriores? Sumiram com eles. Então, isto está acontecendo agora, exatamente agora. E é por isso que você tem essa situação de tribunais, todos podem ser
juízes, né, condenando o que quiserem. O povo se coloca nessa posição, os ignorantes, claro, na posição de condenar o que quiserem sem saber o que estão condenando e sem saber que essa desgraça que eles estão fazendo vai gerar o pior possível para eles mesmos. Então é uma historinha clássica, um mundo clássico. Então, na história da Inglaterra do século XI, você tinha os barbeiros, que eram como se fossem médicos, né? Cirurgiões viajantes. Então, é uma maneira de você praticar uma certa medicina que era horrorosamente bruta e sem conhecimento de nada, já que os médicos que existiam e que poderiam vir da Pérsia, poderiam vir da Ásia, da Índia como um todo, com conhecimento fantástico de cirurgia. Eles conheciam não só técnicas cirúrgicas, como conheciam anestesia, sistema através do ópio, faziam cirurgias incríveis. E se relata na própria Índia com transplantes cardíacos com transfusão de sangue, né? Esse da Índia era o Susruta, ou qualquer coisa assim que se pronunciava. Ele fazia, está relatado na história da Índia, cirurgia plástica, transplante de coração. E eu não duvido que esse conhecimento tenha sido originário mesmo no norte da Índia, que você entende hoje como Índia, mas Indo-Europa, e tenha caminhado, obviamente, se unia à Pérsia. Então, eles tinham esse conhecimento e foi se perdendo o conhecimento na linha da história, principalmente por causa das religiões abraâmicas, que queimaram e destruíram tudo. Foram os principais destruidores, mas não os únicos. Então a ideia aqui é que você tem o personagem principal, que é o rapaz que então vai buscar esse conhecimento, que é o Robert Cole, no inglês, cristão, que tem um dom extraordinário, onde pode sentir quando alguém tem uma doença terminal. Ele põe a mão no coração, tá, né? Ele percebe isso pela primeira vez quando a mãe dele estava muito grave já, com a apendicite, e ele põe a mão no coração dela e vê que ela realmente iria falecer. Então, esse jovem órfão se junta a esse barbeiro cirurgião itinerante, né? E começam, então, a viajar pela Europa, fazendo o mínimo que eles podiam fazer: extrações dentárias e algumas coisas que eram meio, digamos, enrolações, né? Tipo, vender urina de cavalo como algo salvador. Então, o que acontece é que esse barbeiro, ele acaba ficando com uma catarata, e o Rob ouve a história de um médico judeu que havia vindo da Pérsia e que fazia operações de catarata com grande sucesso. Então, Rob leva o seu amigo barbeiro, que cuidou dele desde a infância, e para esse judeu, e realmente ele recupera a visão. Então, com esses judeus, Rob vê pela primeira vez o mapa mundi e ouve sobre Ibn Sina, um grande professor e uma escola onde ensinavam e treinavam os médicos dentro dessa dinastia Cacuida. Esse nome é feio, mas é isso aí. Então, de lá ele decide se tornar um médico, né, durante essa fase que era difícil praticar na Europa, muito menos, né, conhecer isso através da Europa. Ele vai e marcha em direção à Pérsia, especificamente a Isfahan, né, a mais importante cidade aonde todo o conhecimento então estava sendo concentrado, onde você tinha os filósofos sufis, que eram ao mesmo tempo filósofos e matemáticos e astrônomos, que era o que você tinha com Omar Khayyam, por exemplo, um exemplo fantástico. Ele não era médico, mas era matemático, era filósofo. Então, eles traziam um perfil da antiga filosofia grega, onde os próprios filósofos podiam conhecer todo o conhecimento da humanidade e fazer uma integração de todas essas áreas do conhecimento. É por isso que o meu trabalho é exatamente tão esforçado em integrar todas as áreas do conhecimento e trazer de volta a mesma mente capaz de enxergar a realidade e transformar essa realidade da melhor maneira possível, ao ser conhecedor de todas essas áreas e criar uma síntese maior da realidade através de transformar a sua própria mente. Então é que Rob, querendo ir para a Pérsia, ele fica sabendo que cristãos não podiam ir lá,
e resolve se juntar a uma expedição que sai do Egito de judeus se fingindo ser um judeu, e ele se autodomina Jesse ben Benjamin, né? E faz até a sua própria circuncisão. Então, em uma caravana, ele conhece Rebeca, que lê para ele um livro sobre Aladim, e Simbad, o marinheiro, que era uma judia que estava sendo levada para casar, casamento arranjado com um poderoso judeu, porque a comunidade judaica ali no meio dos persas era aceita, e até nesse caso, eles eram, nessa fase da época, eles eram bastante parceiros do chá da região. Ao ocorrer uma tempestade de areia violenta, Rob e Rebecca e a caravana se perdem, mas por sorte, quase morto, ele consegue chegar a Isfahan e pede admissão no hospital e escola de Binsina, onde é rejeitado, expulso, espancado pelos guardas, porque mais um judeu eles não queriam, é assim que se diz no filme, mas eu duvido que naquela época fosse dessa maneira. Então, deitado na rua com um corte, uma concussão, ele é encontrado por um guardião ali da escola e é levado como paciente, né? Em um bimaristão, que então é o termo do hospital, e madraçal, escola muçulmana, uma faculdade, então era o bimaristão do madraçal, termo estranho. Ele é tratado pelo próprio Ibn Sina e admitido como estudante para aprender os fundamentos da medicina científica, porque ele chamou a atenção de Ibn Sina e ele gostou de ver que ele tinha esse interesse todo, bem como outras ciências e filosofias, porque, como eu falei, eles faziam uma fusão, um padrão bem do tipo, sob certo ângulo, da escola pitagórica, falando de filosofia, embora naquela época eles tivessem uma principal atenção sobre a filosofia aristotélica, né? E misturando isso com os conceitos islâmicos, então fizeram uma sopa, mas era melhor do que o que poderia vir de um mundo de Idade Média das Trevas, né? Então, Rob aprende a realizar um histórico médico, exame médico, incluindo diagnóstico de pulso, tratamento de sanguessugas, uso do ópio, incluindo efeito analgésico, e procedimentos mínimos cirúrgicos. Procedimentos cirúrgicos muito invasivos eram proibidos por causa que lá havia uma casta religiosa xiita misturada com sunitas, mas havia uma presença muito forte xiita, e significa repressora, levando ao pé da letra um obscurecimento do conhecimento, que é o que todo mundo radical faz. O filme coloca o Shah como não sendo muito inteligente, porque ele recusa um acordo de paz com os seus Jússidas, que estavam extremamente poderosos e patrocinados por detrás pelos venezianos, como eu já contei para vocês, que eles eram turco-persas. Então, esses seus Jússidas iriam tomar a Pérsia, e tomaram a partir desse momento, derrubando esse Shah, né? E ao mesmo tempo fazendo seus truques sujos, que eles tinham aprendido com os mongóis, levando a peste negra com eles. Então, você tem dois que carregaram as pestes pelo mundo na época, né? Que foram os islâmicos em geral, mas os mongóis com grande maestria, digamos assim. E não é à toa que isso até hoje é feito dessa forma. Então, aquilo que se quer derrubar, se utilizam as doenças, o terror causado. Os mongóis geravam esse medo terrível, porque eles não só devastavam com seus exércitos, mas passavam por cima de tudo, matando e destruindo qualquer coisa, ou então cercando e obrigando à submissão, porque eles queriam mesmo era pagamento de impostos a eles, como também, se não os obedeciam, levavam às doenças. Portanto, era necessário conhecer as doenças para utilizá-las, né? E com isso, cegavam os seus adversários, destruíam as regiões, nada melhor do que uma doença, para criar um grande reset mundial, que é o que eles fizeram. Então, somente com a descoberta de Rob e a rápida aplicação dos princípios básicos de higiene, a praga foi superada. Então, a história conta aqui que o Rob, junto com o Ibn Sina e seus médicos, descobrem que o problema da praga vinha das pulgas, dos ratos,
e então coloca que o próprio inglês, né, a historinha do inglês que descobriu e não os persas, que é o inglês que fez isso no meio dos persas. Eu é, essa é a ficção. Eu muito duvido que essa seja verdade e que, obviamente, esse personagem deve ser plenamente fictício, mas então ali na Pérsia eles conseguem vencer a peste com muitas mortes, obviamente, até o momento então que eles descobrem não a cura, mas a prevenção, que é o que eles fazem, então acabam diminuindo cada vez mais a doença até que ela desaparece, sumindo com os ratos e sumindo com a pulga do rato. Nesse momento, então, Rob se envolve com Rebecca, que se tornou sua paciente, ele salva a vida dela e ela fica grávida dele. O marido de Rebecca tinha fugido, porque ele largou ela lá doente, ele fugiu para se livrar da peste, e quando volta, encontra a esposa grávida. Pois é, a coisa fica feia aí. Nesse meio tempo, Rob passa dois dramas. O primeiro é porque ele queria conhecer a cirurgia e precisava conhecer o corpo por dentro. Então, a parte de anatomia toda, eles tinham perdido esse conhecimento de um passado muito material, e livros e desenhos estavam errados, porque se perde o conhecimento se não se pode fazer um estudo dos corpos, não se podia abrir os corpos, não se podia tomar os corpos. Aí, Rob conhece um zoroastriano que para eles tocar no corpo não era essa coisa de impedimento, muito pelo contrário, eles diziam que quando eles morriam, o corpo então devia ser dado aos pássaros ou aos corvos para ser comido, porque o corpo não era nada, eles não eram o corpo, eles tinham uma outra visão de vida diferente, né, dos abraâmicos. Então Rob, com o consentimento desse senhor antes de morrer, passa a utilizar o seu corpo para estudos. Então tem dois problemas aí para o Rob. Primeiro, a questão dele ter sido pego depois de muitas autópsias e estudo do corpo, que estava ali disponível para ele, por esse senhor zoroastrista, e por outro lado também porque ele tinha uma união, né, não permitida pela lei, tanto para a própria Rebeca como para ele. Daí que o conselho xiita quer condenar a ele e ao Ibn Sina, porque eles não têm nenhum interesse na medicina e queriam acabar com a escola de medicina de Ibn Sina. Então, os xiitas estavam apoiados nos seljucos, que queriam apagar a história anterior, então, aquela escola fantástica, aquela faculdade de filosofia, medicina e conhecimento, matemática e tudo mais, deveria ser destruída, e essa era uma alternativa muito interessante, era uma desculpa interessante. Nesse momento, o chá, que já estava com uma apendicite bem evoluída, manda chamar os dois que estavam para ser executados, Ibn Sina e o próprio Rob, que consegue extrair, sob licença e autorização do próprio chá, a sua apendicite. Só que os seljúcidas já estavam invadindo o local. O chá consegue então se levantar, porque a apendicite foi extraída, e sob a ação do ópio, ele tenta defender a cidade com o seu exército, mas os seljúcidas, em muito maior quantidade, acabam tomando, fazendo com que na cidade de Isfahan grande parte do conhecimento fosse destruída, a biblioteca da faculdade começa a queimar, e Ibn Sina tem apenas o tempo de entregar a Rob o seu certificado de medicina, dizendo: você agora é um médico, e ele toma veneno, se mata. Não se sabe exatamente se ele tomou veneno ou se foi morto pelos seljúcidas, só se sabe que a faculdade de medicina foi destruída e todo aquele conhecimento foi acabado. Mas Rob pega a Rebecca e leva ela então para a Inglaterra. Já nessa fase, ele consegue, com certificado de médico, com muita dificuldade, com certeza, iniciar um processo de cura adequado sem ser queimado na fogueira, né? Então, ele começa a curar aquilo que se chama de hospitais, que surge, na verdade, com os templários, começa uma associação com os templários hospitaleiros, por isso vira hospitais, começa a ser colocado em prática. Bom, essa é a historinha. E o que, que eu queria te dizer? Por que, que eu contei toda essa história para você, né? Podia contar isso durante umas 5 horas, pelo menos, para te dar um pouquinho mais de informação, você entender melhor. Qual é o objetivo de eu te contar essa história? É que, na história do mundo,
O conhecimento foi alcançado de muitas maneiras e foi perdido de muitas tantas outras maneiras, porque os grupos que se põem no poder sempre querem destruir o passado. Então, eles acabam com o conhecimento e geram doenças, falta de condições financeiras, destroem toda a economia local e geram o terror com a opressão e a condenação constante do que é bom, belo e verdadeiro, para colocar apenas o horrível, o terrível, o inverso, o oposto no lugar das coisas certas, colocar o errado, julgar o errado como sendo certo, obrigar a aceitar o errado como o certo, que é o que está acontecendo exatamente agora na nossa história. Então, este algoritmo, esse padrão que está em desenvolvimento nesse exato momento, sob todos os ângulos de tudo que eu acabei de falar para você. Não só a história da humanidade foi apagada, o conhecimento da humanidade está sendo apagado, a boa informação está sendo invertida, a cabeça dos jovens e da humanidade está virando infantilizada e descapacitada de pensar, de associar, de identificar e de concluir diferentemente daquilo que lhe é dado como a única verdade. As pessoas apenas seguem aquilo que eles dizem e aquilo que elas acreditam no Deus TV, no Deus informação escrita, e elas juram que é aquilo. Então as pessoas não têm ideia de que tudo o que está acontecendo agora é uma velha ordem que está se colocando agora novamente através do mesmo padrão. Então, tudo que se está fazendo com a boa medicina, com os bons médicos, o julgamento ridículo que está se fazendo nessa CPI para esconder uma verdade e colocar a mentira no lugar da verdade, está levando a humanidade exatamente para o lugar, no nosso caso aqui no Brasil, que eles querem. A submissão completa e a total falta de capacidade de identificar o que é certo frente ao que é errado, pela dissonância cognitiva que diz que o certo e o errado são duas vias idênticas. Então, toda essa filosofia aplicada da inversão, da desconstrução, da destruição, com as ações de opressão, repressão e retirada de condições básicas de subsistência, com ações de vírus por dentro, que são essas ações de guerrilhas por dentro, de agentes do sistema destruindo tudo e a coisa ainda vai piorar muito mais, faz com que as pessoas caminhem para o mesmo lugar. Nós estamos indo para a Idade Média do conhecimento, para a Idade Média das condições de vida, por mais que te prometam o contrário. Porque dar poder a um governo desta forma é criar um Estado contra você. Então, o Estado fica contra você porque você apoiou o governo que está corroendo tudo que é para você. E vai levar ainda mais. E as pessoas, as massas, apoiando ainda mais a vinda do elemento mais destruidor, que é quanto mais esquerdiza, pior fica, porque ao extremo, os dois são uma porcaria. Mas quanto mais se apoia a esquerda, mais rápido vem a desgraça e pior e mais intensa. Os xiitas são como uma esquerda, acabei de dizer, né, o exemplo, que colocam o terror porque eles são ortodoxos. E a ortodoxia leva ao sacrifício, à submissão e ao julgamento constante. Então, o meu recado é o seguinte: ou você apoia os que estão certos e se coloca junto a eles para que o bom, o belo, o verdadeiro, o conhecimento e a ordem possam existir, ou nós vamos continuar indo em direção a esse mundo da Idade Média com todas as consequências, incluindo a sua fogueira e constantes destruições e guerras e ataques
que é o que está acontecendo e vai aumentar cada vez mais se você, eu e todos não fizermos alguma coisa para mudar, ok? Então, eu usei uma forma lúdica, como sempre, para dizer as coisas como elas devem ser ditas, parcialmente e de forma completa. Essa história toda e esse raciocínio todo está no curso A Chave Final. E, obviamente, para fazer a chave final, a maior recomendação que eu posso lhe dar é a verdadeira história da humanidade como fase inicial para todos os outros cursos. Mas essa história toda do Islã está na chave final. Então, um abraço para você, até o próximo curso, vídeo, aula, webinário, o que for. Abração, até mais.